A paz, Senhor, amados, voltamos para mais a leitura diária da Bíblia, livro de Neemias, capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era como homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172, os filhos de Cefatias 372, os filhos de Ará 652, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe 2.818, os filhos de Elão 1.254, os filhos de Zatu 845, os filhos de Zacai 760, os filhos de Binuí 648, os filhos de Bebai 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gaba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de Outra Nebo, 52. Os filhos do Outrelão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Adid e Ono, 721, os filhos de Sená, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azulfo, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezal, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezal, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Assa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon.
todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Mela, Tel-Assa, Querude, Adom e Imer, porém não puderam mostrar à casa de seus pais a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do seu nome. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote como Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245. Seus camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos e em prata 2.200 arratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro, 20.000 dáricos e em prata 2.000 arratéis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netinins, e todo Israel nas suas cidades. Amém?